Então, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos aí para mais uma videomensagem, dando continuidade, falando sobre o Apocalipse. Hoje eu vou falar sobre algo especial, vou dar uma grande introdução ao que é o Apocalipse através do capítulo 24 do livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Como eu disse, né, Evangelho segundo Mateus, porque não é Evangelho de Mateus, só existe Evangelho de Jesus. Primeiro, vamos relembrar algo importante que eu disse na última videomensagem. Quando falamos Apocalipse, Apocalipse não quer dizer fim dos tempos, fim do mundo, mas sim Apocalipse quer dizer revelação. Foi justamente o que João recebeu lá, exilado na ilha de Patmos, ok? Uma coisa importante, tá? Quando nós vamos falar fim das coisas, ou fim dos tempos, últimas coisas, o correto seria falar eschatos, que é um termo grego que quer dizer justamente últimos, fim. E aí fala-se escatologia como estudo das últimas coisas, estudo do fim dos tempos, estudo do fim das coisas. Então, o correto para falar fim dos tempos seria falar eschatos e não simplesmente falar Apocalipse, o que quer dizer revelação, ok? Eu separei, gostaria de ler com vocês, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 3, que fala o seguinte: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso aqui é só uma parte, tá, desse versículo 3, porque na verdade antes disso fala que os discípulos, eles chegaram até Jesus, eles vieram interrogar Jesus sobre qual seria o sinal do fim da vinda de Jesus e do fim do mundo. E Jesus diz o seguinte, acompanhe comigo lá no mesmo capítulo 24, porém nos seus versículos 4 a 6. Fala o seguinte, Jesus respondendo: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis, pois, alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Mateus capítulo 24, dos versículos 4 a 6. Ou seja, o que Jesus quis dizer? A primeira resposta de Jesus é o que mostra os primeiros acontecimentos. Então, os primeiros acontecimentos para o princípio do fim, não o fim, porque Jesus fala claramente que ainda não é o fim, seria a vinda de muitos, tá? Não seria simplesmente um. O próprio João, ele fala em uma de suas cartas, ele fala sobre os anticristos, que já são muitos os anticristos, que eles viriam que já são muitos, hoje já são muitos. Falando-se hoje no tempo de João, isso na época da igreja primitiva. Então imagine hoje, passando os milhares de anos. Hoje ainda são muitos e muitos outros anticristos. Anticristo, a palavra anticristo, é simples e objetiva para dizer aquele que se opõe a Cristo. Por isso vem o anticristo, ok? Ou seja, muitos virão dizendo que são Cristo e enganarão a muitos. Eu não vejo isso hoje, muitos falando que são Cristo. Você até vê aí o Henrique Cristo, né, que é conhecido por muitos, mas ele praticamente não engana ninguém. Então, quando vierem muitos falando que são Cristos e enganando a muitos, a gente não vê isso hoje. A gente vê pessoas pregando um evangelho barato, a gente vê as pessoas falando de Jesus por interesse, mas falando que é Cristo, isso eu não tenho visto. Então, quando você vê isso, rumores de guerra nós já ouvimos falar e vemos também muitas guerras, saiba que é o princípio do fim, mas ainda não é o fim. Aí muitas pessoas perguntam, e eu separei 2 versículos lá do livro da epístola, ou da carta, porque já é mais direcionada simplesmente a um povo, eu falei disso em outra videomensagem. Quando é epístola? Epístola é quando é geral, ou seja, para várias pessoas, e nós chamamos de epístola. Carta é quando é direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos cristãos que estavam na igreja em Tessalônica. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no primeiro capítulo, e no capítulo 14, e no versículo 15, fala o seguinte: primeiro, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com eles os que já faleceram. Ou seja, o que quer dizer isso?
Assim como Jesus morreu e ressuscitou, dessa mesma forma vai ser para o cristão. O cristão, ele morre para o mundo, né? Ele morre para a vida que ele vivia antes de conhecer a Cristo, e ele passa a viver uma vida reta. Só que vai chegar um momento que vai existir a morte natural. O que é essa morte natural? Morrer. Seja morrer assassinado, ou seja morrer justamente por quê? Por velhice, por doença, não importa. Mas vai chegar essa morte. Todo cristão, existe uma promessa de ressurreição. Quando vai ser essa ressurreição? Justamente no último dia. E o que é importante? Aí, continuando, fala o seguinte: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer o seguinte: quando Jesus vier, inicialmente aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e eles voltarão com ele. Isso aí quer dizer especificamente da vinda de Jesus para guerrear e da vinda de Jesus para reinar no milênio. Nós vamos falar disso em outras videomensagens. Qual que é o objetivo dessa nossa videomensagem de hoje? Que você entenda um pouco mais sobre o que é o Apocalipse, que você entenda que o capítulo 24 do livro de Mateus é o que fala de forma mais simples sobre o que vai anteceder a vinda de Jesus, ou seja, os sinais da vinda de Jesus, e que você venha aí colocar, assim como eu faço, né, parar, pensar, analisar, porque todos os sinais de guerras, todos os sinais de falsidade no meio, né, da cristandade hoje, no meio daqueles que dizem serem de Cristo, todos os sinais do amor se esfriar, que é o que fala lá em Mateus capítulo 24, os falsos profetas que têm surgido, isso é um sinal que a vinda de Cristo está próxima. Com isso, eu queria que você fizesse uma reflexão. A vida que você tem vivido hoje, seja você cristão, seja você que tem buscado crer em Cristo, mas tem tido dificuldades, se essa vida que você está vivendo hoje, você acha, se você se coloca no lugar de Cristo, você teria compaixão de si mesmo e levaria para com Deus para viver uma vida eterna? Você acha que você tem sido alguém que tem se colocado sob a graça de Deus? Porque não é merecer, tá? Mas é se colocar sob a graça de Deus. Reconhecer que você é um miserável, um podre pecador e que você precisa de Cristo para a salvação, ok? Espero que essa videomensagem tenha te ajudado. Te espero numa próxima videomensagem. Valeu!